Eu estou aqui na entrada da minha casa, minha dívida. Olha a situação de tempo de virar um carro. Ao pegar alguém, primeiro. Segundo, não tem ponto de ônibus. As pessoas ficam aqui debaixo de sol, chuva e sereno. Porque tá no inverno. Chegar o verão, aí que a pessoa vai se lascar. Vai se lascar. É que nesse ponto. Não tem. Vixe. Não tem nenhuma cobertura, não tem nada, não tem lugar de sentar. Tem que criança aqui em pé, entendeu? Como é que fica? Ô, senhor de administrador, será que você não tá vendo isso, não? O senhor tá cego? Vamos, meu amor, se você não quer trabalhar, tem lugar pra outro, meu irmão. Não fique só comendo no mole, não. Que a vida tá difícil pra todo mundo. Será que você não tá vendo, não? Você é cego? Acontece aqui, ó. De tempo de virar, a senhora cair, ou quebrar um braço, ou uma senhora grávida, ou criança, entendeu? Entendeu? Tá horrível, horroroso. Por favor, senhor administrador, por favor. Venha ver como está a situação. Procure. Vixe. Ai, vixe. Agilizar. Procure agilizar. Porque reflexo. Me poupa, me estopa, me vacina. Sacou, vai sacar, meu irmão. Delinha. Boa tarde, minha querida. Qual é o seu nome? E como é que você acha a situação precária? Cheia de mato. É complicado, né? Acabar de uma cobra pegar a gente, o carro virar, como você falou, né? Bater na gente aqui com criança, não tem proteção, aí fica complicado, né, pra gente, né? Se dá uma chuva aqui, a gente tá lascado aqui, né? Sai, vai pra cá toda molhada. Aqui vocês estão... Porque tá no inverno. Se chegar o verão, como é que vai ser esse ponto de... Pra vocês ficar aqui nesse sol, só Deus sabe. Só Deus sabe mesmo, tá na mão de Deus, né? Porque o prefeito não faz nada, né? Eles passam aqui pra Itabuna, eles estão vindo. Eles passam aqui todo e vai pra Itabuna. Eles estão vindo a situação, vixe, como é que tá? Eles não são cegos, não. Entendeu? O povo não é lixo, não, meu irmão. O povo são humanos. Pessoas de bem, pessoas que trabalham, pessoas honestas, que nem você, meu irmão.